Oi pessoal, estamos aqui para mais uma aula. Agora nós vamos com uma aula de matemática básica. Vamos falar um pouquinho de critérios de divisibilidade. Esses critérios de divisibilidade, eles são úteis para quando a gente quer saber rapidamente se um número é ou não divisível por outro. Vamos iniciar falando dos critérios de divisibilidade por 2. Então, um número ele vai ser divisível por 2 sempre que ele for par. Serão divisíveis por 2 todos os números que forem pares. 10, 44, 62, 8, 96, qualquer número par sempre vai ser divisível por 2. E o que significa dizer que um número é divisível pelo outro? Dizer que um número é divisível pelo outro significa dizer que quando a gente dividir esse número pelo 2, não vai ter resto. Circule os números que são divisíveis por 2. Então, eu vou lá no número, olho o final desse número, terminou em 4. 4 é um número par, portanto, 1234 é divisível por 2. 244, vou olhar o último número, terminou em 4. 4 é um número par, portanto, 244 também é divisível por 2. 1357, vou olhar o último número, terminou em 7. 7 não é par. Então, 7 é um número ímpar. Se 7 é um número ímpar, o número 1357 não é divisível por 2. Então, 1234 e 244 são os números divisíveis por 2. Divisíveis por 3 serão todos os números que quando eu somar os algarismos que formam esse número, o resultado for um múltiplo de 3. Como exemplo, 3054. 3 mais 0 mais 5 mais 4. 12. 12 é um múltiplo de 3. Portanto, o número 3054 é divisível por 3. E como que eu sei que um número é múltiplo do outro? Quando ele é resultado da tabuada de multiplicação deste número. Indique se os números abaixo são divisíveis por 3. Então, nós temos lá o 341. Eu vou somar todos os algarismos que compõem esse número. 3 mais 4 mais 1, que dá 8. 8 não é múltiplo de 3. Portanto, 341 não é divisível por 3. 2007, vou somar os algarismos que compõem o número 2007. 2 mais 0 mais 0 mais 7, 9. 9 é um múltiplo de 3, portanto, o número 2007 é divisível por 3. Divisíveis por 4 vão ser todos os números que terminarem em 00 ou os números que possuam seus dois últimos dígitos divisíveis por 4. Temos aí como exemplo o 200, que termina em 00, e o 780, os dois últimos números são o 8 e o 0, e 80 é divisível por 4. Indique se os números abaixo são divisíveis por 4. Pois bem, primeira coisa que nós vamos fazer é olhar os dois últimos algarismos. Terminou em 00, acabou, não precisa fazer mais nada. O número é divisível por 4. 4.509. Vou olhar os dois últimos números, 0 e 9. Como o 0 à esquerda não tem valor, vou pegar o número 9 e dividir por 4. 9 dividido por 4, 2. 2 vezes 4, 8. 9 menos 8, 1. Tem resto. Se tem resto, a conta não é exata. Se a conta não é exata, significa que o número 4.509 não é divisível por 4. 2.972. Olho os dois últimos números, divido por 4. 72 dividido por 4. Vou dividir primeiro o 7. 7 dividido por 4 é 1. 1 vezes 4 é 4. 7 menos 4 sobra 3. Vou descer o número 2. 32 dividido por 4, 8. 8 vezes 4, 32.
32 menos 32, não sobra nada. Se não tem resto, a conta é exata. Se a conta é exata, então o número 2.972 é divisível por 4. Os divisíveis por 5 são os dos mais simples. Eu vou dizer que um número é divisível por 5 toda vez que esse número terminar em 0 ou em 5. Ou seja, olhou o número, viu que ele terminou em 0 ou em 5, já era, ele é divisível por 5. Circule todos os números que forem divisíveis por 5. 458 termina em 8. Se termina em 8, não é divisível por 5. 950, opa, olha só, terminou em 0. Se terminou em 0, ele é divisível por 5. Vamos circular. 5.755 terminou em 5. Se terminou em 5, vamos circular, pois ele é divisível por 5. 9.762 terminou em 2, não é divisível por 5. 9.000 terminou em 0, vamos circular, pois será divisível por 5. 55 terminou em 5, vamos circular, pois será divisível por 5. O 10 terminou em 0, também é divisível por 5. 67 terminou em 7, portanto, não é divisível por 5. Número 9 não é divisível por 5, sabemos que ele é múltiplo de 3. 187 terminou em 7, não é divisível por 5. E o próprio 5, que também é divisível por 5, já que todo número é divisível por ele mesmo. Divisíveis por 6. Os divisíveis por 6, a gente vai ter um trabalhinho um pouco maior para fazer. Porque para ser divisível por 6, o número precisa ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Exemplo, 6, 12, 24, 30. Então, para nós sabermos se um número ele é divisível por 6, nós precisamos analisar se esse número é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Critério de divisibilidade por 2, o número precisa ser par. Critério de divisibilidade por 3, a soma dos seus algarismos deve ser um múltiplo de 3. 2.310. Vou começar analisando se esse número é divisível por 2. Terminou em 0, então o número é par. Se o número é par, ele é divisível por 2. Agora eu vou analisar se esse mesmo número também é divisível por 3. Como que a gente faz isso? Somando os seus algarismos. 2 mais 3 mais 1 mais 0. 6. 6 é um múltiplo de 3. Então, esse número é divisível por 3. Olha lá, ele é divisível por 2 e ele é divisível por 3. Portanto, é divisível por 6. Vamos verificar utilizando os mesmos critérios para o número 45.072. Olha o último algarismo, terminou em 2, portanto é um número par. Se o número é par, ele vai ser divisível por 2. Vamos agora analisar se ele é divisível por 3, somando todos os seus algarismos. 4 mais 5 mais 0 mais 7 mais 2, 18. Opa, 18 é múltiplo de 3. 3 vezes 6, 18. Então, esse número é divisível por 3. Olha lá, é divisível por 2 e é divisível por 3 ao mesmo tempo. Portanto, é divisível por 6. 7.901. Primeiro analisamos se ele é divisível por 2. Vamos lá, olhamos. 1 é ímpar. Não é divisível por 2. Pessoal, eu vi que ele não é divisível por 2, eu nem preciso testar para saber se é divisível por 3, porque ele não vai ser divisível por 6. Agora, se por acaso você quiser saber se esse número é divisível por 3, você vai somar 7 mais 9 mais 0 mais 1. Vai dar 17. Esse número também não é divisível por 3. Logo, não será divisível por 6. Os divisíveis por 7, eles são, de todos os divisíveis, são os que dão um pouquinho mais de trabalho, tá? É a técnica que é um pouquinho mais trabalhosa. Para sabermos se um número ele é divisível por 7,
Eu preciso analisar esse número, pego o último número, faço o dobro desse número e subtraio pelo número inicial sem esse último número. Opa, complicado. Vamos fazer na prática? 469. Qual é o último número? 9. Então, eu vou pegar o último número, que é o 9, e vou fazer primeiramente o seu dobro. O que é o dobro de um número? É quando eu multiplico esse número por 2. Então, ó, peguei aqui o 9, 9 vezes 2, 18. Fiz o dobro do último algarismo. Agora, eu vou pegar o número sem o 9 e vou subtrair do 18. Então, ó, 469. Quando eu tiro o 9, sobra 46. Subtraio do dobro do último algarismo e deu 28. 28 é um número que é múltiplo de 7. Então, ele vai ser divisível por 7. 28 dividido por 7 é 4. Então, 4 vezes 7, 28. Se o resultado foi um número que é divisível por 7, portanto, 469 também é divisível por 7. Verifique se o número 1267 é divisível por 7. Vou escrever o número, encontro o último algarismo, pego esse último algarismo e faço o seu dobro, ou seja, multiplico por 2. O resultado eu vou subtrair dos números que sobraram quando eu tirei o último algarismo. Então, 126 menos 14. Deu 112. Poxa, 112 é um número grande ainda. Eu não consigo ver se esse número está na tabuada de multiplicação do 7 para saber se ele é divisível por 7. Então, vamos fazer a mesma coisa com o 112. Escrevo o número, retiro o seu último algarismo, faço o dobro, ou seja, multiplico por 2, 2 vezes 2, 4, e subtraio dos números que sobraram quando eu tirei o 2. Sobrou 1 e 1. Então, 11 menos 4 é 7. 7 é divisível por 7. Portanto, o número 1267 é um número divisível por 7. Dá um pouquinho mais de trabalho, pessoal, fazer os divisíveis por 7, mas com bastante treino você consegue pegar facinho, tá? Retira o último número, multiplica por 2 e o resultado subtrai dos números que sobraram quando você tirou o último algarismo. Divisíveis por 8. Os números divisíveis por 8 serão aqueles que terminam em 000 ou que os 3 últimos algarismos são divisíveis por 8. 4.000, 5.000, 7.880 são alguns exemplos. Vamos treinar. Verifique se os números abaixo são divisíveis por 8. Eu vejo que terminou assim em 0, eu já vou lá direto. Os 3 últimos números. 000. Já sei que vai ser divisível por 8. Porque se terminar em 000, é porque o número ele é divisível por 8. Então, eu já posso dizer diretamente que é divisível por 8. Poxa, mas o próximo número agora ele não termina em 000. Então, o que eu faço? Eu pego os 3 algarismos do final, os 3 últimos números, e vou dividir esses 3 números por 8. 832 dividido por 8. 8 dividido por 8, 1. 1 vezes 8, 8. 8 menos 8, não sobra nada. Vou descer o 3. 3 não dá para dividir por 8, então a gente coloca um 0 e desce o 2. 32 dividido por 8 é 4. 4 vezes 8, 32. 32 menos 32, 0. A conta é exata. Se a conta deu exata, o número é divisível por 8. Então, 832 dividido por 8 dá 104. E não sobra nada. Portanto, 67.832 é divisível por 8. Divisíveis por 9.
serão aqueles números cuja soma dos algarismos for divisível por 9. Os divisíveis por 9 é bem parecido com os divisíveis por 3. É somar os algarismos e ver se é divisível por 9. Então, ó, 7.812. Vou somar os algarismos. 7 mais 8 mais 1 mais 2, 18. 18 é divisível por 9. Se 18 é divisível por 9, então 7.812 também é divisível por 9. Vamos para o próximo. 9.457.812. Somo os seus algarismos. 9 mais 5 mais 7 mais 8 mais 1 mais 2 deu 32. 32 não é divisível por 9. Se der um número, pessoal, de 2 algarismos e vocês ficarem em dúvida se é ou não divisível por 9, vocês podem somar esses 2 algarismos. Se der 9, é porque o número vai ser divisível por 9. Não é o caso, porque 3 mais 2 é 5. Portanto, 9.457.812 não é divisível por 9. 8.561. Vou somar os algarismos. 8 mais 5 mais 6 mais 1, 20. 20 não é divisível por 9. Portanto, o número 8.561 não é divisível por 9. 182. Eu somo os algarismos. 1 mais 8 mais 2, 11. 11 não é divisível por 9. Portanto, 182 não é divisível por 9. Os mais fáceis dos critérios de divisibilidade, pessoal, são os números divisíveis por 10. Serão todos aqueles números que terminam em 0. Terminou em 0, o número é divisível por 10. Circule os números que são divisíveis por 10. Para a gente circular os números que são divisíveis por 10, é só olhar se termina em 0. Terminou em 0, a gente vai circular. E esses são os divisíveis por 10. E aí, pessoal, semelhante ao critério de divisibilidade por 10, nós podemos falar no critério de divisibilidade por 100 e 1000. Se divisíveis por 10 precisa terminar em 0, por 100 serão todos aqueles números que terminarem com 2 zeros, 0, 0. Por 1000, aqueles que terminarem em 3 zeros, 0, 0, 0. É isso aí, pessoal. Por hoje é só uma aulinha básica de matemática. Até a próxima, pessoal. Bons estudos!